O puerpério é uma fase pós-parto dividida em 3 fases. Este assunto tem sido cada vez mais discutido e desafiador para as mulheres. Um novo filme Poços Caldense despertará o interesse, acolhendo todas as mães e envolvendo demais públicos. Eu desde pequeno tenho um grande interesse pelo cinema de gênero, especialmente o cinema de horror. E nos últimos tempos eu tenho observado alguns filmes trazerem, de certa maneira, algum questionamento a respeito da maternidade, da relação da maternidade, né, com seus bebês, com seus filhos. E eu já tinha uma história que de alguma forma transitava um pouco nesse meio. Então eu não conhecia muito bem o termo do puerpério. E aí eu passei a conhecer e entendi o quanto ele seria significativo dentro dessa minha produção, dessa história que eu já tinha, e porque ela poderia ser uma ferramenta muito útil para se discutir o assunto a partir do cinema. Então eu entendi que Puérpera poderia ser um filme que teria uma vida um pouco mais longa, né, sendo disponibilizado para eventuais discussões a respeito do tema da maternidade. Obviamente eu não sou mãe, tenho mãe, conheço várias mães e já ouvi muitos relatos do quão difícil pode ser as primeiras semanas. Então, no início, antes da concepção da obra, a gente teve o cuidado de fazer uma entrevista, um trabalho de entrevista com mais de 50 mães de Poços e de diferentes regiões para entender realmente, abarcar Poços de Caldas completamente. E a partir dessas respostas, a gente compôs o filme, parte do filme, né, parte da narrativa. O objetivo de Puérpera é gerar identificação e acolhimento para todas as mulheres que já são mães e aquelas que se preparam para a maternidade, utilizando da arte do cinema para potencializar esta conexão. Cada um vai aproveitá-lo de uma maneira. O que a gente pretendeu fazer foi uma pequena experiência de 15 minutos, o qual o espectador vai entrar dentro desse apartamento e acompanhar a rotina dessa mãe que está tentando descansar após um dia cheio de coisas, né? Então, é sem dúvidas um filme para todas as pessoas, mas é claro que para mulheres, especialmente mães, ele vai funcionar de outra maneira. Com uma programação a partir do dia 7 até o dia 15 de novembro, as exibições serão feitas em 2 espaços de Poços de Caldas e as expectativas da produção são altas em relação à experiência do público. Dentro do que nós tínhamos, acho que a gente conseguiu se dedicar e fazer um trabalho que minimamente respeita muito as mães. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu quero muito ouvir do público as reações, entender um pouco, né? A gente faz o filme para as pessoas, não para a gente, ainda que a coisa exista na nossa cabeça, mas é para outras pessoas verem e aproveitar isso de alguma maneira. A direção de arte de Puérpera foi pensada da maneira mais próxima possível do que é vivenciado pela mulher no puerpério. O cansaço, vazio e insegurança foram transmitidos pelo cenário e demais detalhes da obra. Olha, foi um desafio fazer essa direção de arte, porque diferente de outras que você tem que encher, às vezes, o cenário, né, com objetos e criar ali uma decoração, nesse a gente tinha a ausência deles, né? Por se tratar de um casal que acaba de se mudar por causa de um incêndio e uma mudança repentina com o bebê no período do puerpério, eu tive que trazer essa coisa da ausência, do vazio, e isso foi um desafiante para mim. E também teve a estética que o Marcelo quis trazer, né, o diretor, de colocar as palavras, né, que foram ditas nas pesquisas, que foram mais, né, faladas pelas mães nessa fase de puerpério, que cria nas caixas, né, que a personagem vê, interage, toca, sentimentos como solidão, sobrecarga, essas coisas, né. Tornar o assunto cada vez mais próximo da sociedade contribui para a melhoria da saúde da mulher durante a maternidade. A gente vê todas as transformações que a mãe passa, as emoções passam, principalmente a carga psicológica que fica, e talvez trazer mais identificação para as mulheres poderem falar disso, as que passam por esse momento, né? Ou até mesmo para os homens, né, se conscientizarem
de como as coisas assim são um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo em relação a isso, e o público no geral gosta também desse tema, apesar de ele trabalhar mais no sentido um pouco mais suspense do que dramático, ainda assim a carga tá lá e traz de forma mais intensa ainda, né, pela forma como ele escolheu dirigir. Mariane Davi para o Plantão 47.